Me diz uma coisa, você costuma assistir muito notícias de tragédias? Escolhe assistir filmes, documentários que falam sobre isso? Esse tipo de escolha pode acabar afetando a sua saúde mental. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Viviane Gaspar. Tudo bem, Viviane? Olá, Elaine, tudo bem com você? Tudo jóia. Bom, a gente percebe que tem pessoas que gostam muito da tragédia, de assistir telejornais sensacionalistas com muita tragédia. De que forma isso acaba afetando o cérebro das pessoas, a saúde mental? Ótima colocação. O nosso cérebro ele já é preparado para situações como essas. Nós temos uma estrutura, uma não, várias estruturas que compõem a região do cérebro sobrevivente. Então, tudo que diz sobre risco, ameaça à vida, a gente já direciona o nosso foco de atenção. Só que também existe de uma forma natural a outra parte relacionada a caminhos do bem-estar, onde a gente relaciona com mais alegria, gratidão, compaixão, empatia e assim por diante. Então, as pessoas que estão mais voltadas para compartilhar e acessar noticiários tóxicos, esse tipo de imagem e informação, elas estão prejudicando a saúde mental de forma que estão mais dispostas a uma reação do que a uma resposta saudável e comportamental nas relações. E aí, nesse caso, se a pessoa já está com problemas em casa, no trabalho, ou meio depressiva por algum motivo, isso pode ajudar a fazer com que isso aumente ainda mais dentro de si? Certamente, porque vai ativar estes gatilhos. Então, ou seja, já fica num estado de alerta permanente. E isso drena energia, drena interesse pelas coisas que são mais prazerosas. Você perde o entusiasmo por aquilo que ativa o bem-estar e naturalmente vai voltando a atenção e o foco para aquilo que vai realmente ativando a desmotivação, o desinteresse e gera o adoecimento. A leitura, por exemplo, de sites que tenham fotos que remetem a essas tragédias, também tem esse efeito ou é só quando eu assisto a um vídeo que tem isso? Não, também tem esse efeito, até porque nós temos a leitura, ela acessa a imaginação e as nossas memórias, coisas que já foram registradas serão associadas ao que eu estou lendo. E aí, a imagem do site, né, a fotografia, enfim, ela tem o mesmo papel. Ela vai ativar. Existe um estudo de John Cacioppo, que na Universidade de Ohio, que fez 3 grupos separados de pessoas. Um grupo viu imagens neutras, um grupo viu imagens de pessoas felizes, se relacionando bem, situações de bem-estar, e o outro grupo viu situações de tragédia. Todos estavam com os eletrodos, né, com as conexões para ver as funções cerebrais. Dos 3 grupos, aquele que teve mais atividade cerebral foi o grupo que viu imagens de tragédias. A partir daí, desde a década de 70, todas as pesquisas são direcionadas para provar exatamente esse comportamento alterado quando a gente acessa tudo que se torna risco e ameaça para a vida. Quando se fala em música, como é que funciona o efeito? Músicas que trazem, levam para baixo, né? Tristes ou que tem aí um conteúdo que faça pensar diferente. Sim, e aí a gente vai levar em consideração esse contexto e o histórico, como a pessoa já está, o que tem acontecido com ela nos últimos dias, semanas e horas. Então, quando ela acessa, né, pelo sentido da audição, uma música que tem, vamos dizer assim, ondas, né, que vão acessar esses gatilhos, ela vai para um estado mais depressivo. Ok? Isso sim pode manter um desconforto e o adoecimento pode se prolongar se ela fica retomando esse movimento. Porém, a música, ela tem muito mais benefício do que prejuízo para a saúde. É o acesso visual que, em princípio, é o que mais traz prejuízo. Que é mais ativado e traz mais prejuízo. É claro que quando você escuta, por exemplo, você pode não ter tido acesso à informação e alguém te pergunta: Elaine, você viu ou você ouviu sobre o caso, a situação tal, e você diz não. A pessoa começa a te contar. Quando ela está contando, você naturalmente faz o quê? Começa a associar imagens, situações anteriores, experiências anteriores e traz o mesmo efeito. Então você entra num estado de alerta, de preparo para eu preciso ficar com muita atenção em relação a isso. Isso leva a gente a pensar que, além de não assistir, é importante não conviver com quem fica falando sobre isso, né?
Perfeito, Elaine. Então, a gente precisa cuidar muito para exercitar a autoobservação. Observar como eu acordo, eu acordei bem, dormi bem, né? Como é que está o meu estado aqui de disposição para o dia que está chegando? Quais são os momentos do dia que eu estou mais susceptível, mais vulnerável a determinados tipos de notícias? E quais são as relações, ou seja, quais as pessoas e ambientes que mantêm em mim um estado de bem-estar ou que ativam em mim esta reatividade. Isso é muito importante da gente cuidar. E a gente pode dizer que, assim, para a pessoa, de repente, não ficar alienada, desinformada no mundo, ela pode, de repente, ler as manchetes e, de repente, não se aprofundar muito no tema, só para saber o que aconteceu? Perfeito. Existem 3 etapas importantes. A primeira é exatamente assim, ó. Elege qual momento do dia que você está mais atenta, foco e, enfim, disponível para acessar. Segundo, pense sobre a utilidade da informação. O que você vai fazer com aquilo que você está acessando? E aí, se for útil, se você precisa disso para o trabalho, para o estudo, para alguma pesquisa, para alguma conversa, uma reunião que você vai ter, ótimo, você vai aprofundar naquilo. E o terceiro ponto, que é também importante, é a gente olhar a fonte, né? Tenha cuidado com a fonte que você acessa, porque nós temos as fontes que são, de fato, profissionais, imparciais, que não têm nenhum viés, e tem aquelas que utilizam da maneira em que apresentam a informação para gerar muitas consequências, e isso é super importante. E dá para a gente fazer uma compensação? Se, por exemplo, eu tive que ver uma notícia, eu assisti uma notícia, depois pesquisar alguma coisa legal para dar uma animada, vídeos de bichinho, sei lá, alguma coisa para levar? Perfeito, isso se chama quociente de positividade. Não significa a positividade tóxica, não. Mas é assim, para uma situação, né, de desconforto, enfim, te tirou do ponto de equilíbrio. Você vai buscar, então, seja fotos no seu celular da sua família, de amigos, de situações que você vai revisitar para ativar essa memória afetiva positiva. Você vai sair do lugar que você está e, de repente, tomar um café, chamar alguém para conversar que tem um papo bom, que te alegra. Você pode, de repente, abre a janela e observa o que está acontecendo lá fora. Simplesmente ajuda o seu cérebro a fazer o que a gente chama de ponto de recuperação. Esse espaço é suficiente para a gente retomar a sensação de bem-estar e esse cuidado em relação à saúde mental. Agora, o que eu acho que a gente pode deixar e que é muito importante é que é preciso que as pessoas escolham o bem-estar mental, né? Porque a gente cuida do corpo, tá doendo, passa um remédio, tá com febre, toma um remédio, tá entupido o nariz, põe remédio. Mas a gente esquece de cuidar dessa saúde mental e a gente precisa escolher, né, por nós, escolher cuidar disso, né? Exatamente, Elaine. E um ponto importante é que a saúde mental ela é um componente de vários fatores e vai de encontro com uma boa alimentação, um bom sono, atividade física regular, boas relações, né, a qualidade das nossas relações, mas também nutrir de bons pensamentos, de boas informações, de boas sensações, e o autocuidado é que traz essa composição completa. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer falar desse tema tão relevante. Até a próxima. Até!